Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Fala galera do canal Boleiros na Rede, estamos aqui para mais uma resenha. Eu sou Robson Abreu, estamos aqui para bater um papo muito legal sobre o mundo do futebol, né? Eu digo mundo do futebol porque, embora a nossa entrevistada é ex-jogadora, hoje ocupa um cargo diretivo dentro também de uma organização de futebol, ela não só sabe só de feminino não, ela sabe de tudo de futebol, e a gente vai estar batendo um papo super legal aqui. Por exemplo, a gente vai perguntar sobre a Olimpíada para ela, o que ela achou, sobre a próxima etapa daqui para frente do futebol, e eu sei que ela sabe tudo. Pia, tem que ficar de olho, Pia, senão daqui a pouco você perde a vaga aí. Antes de apresentar a nossa convidada aqui, Erasmo, boa tarde para você. Erasmo, bom estar contigo mais uma resenha. Fala, boleiros, boa tarde, é muito bom estar. Hoje o papo é alto nível, apesar que ela não era muito boa na bola aérea não, o negócio dela era bola no pé, né, bola rápida e tal, mas não vale, de vez em quando os baixinhos também fazem gol de cabeça, né, Robson? Baixinho, tu já sabe a altura, cara? Eu prometi pra mim mesmo que não ia falar nisso, mas eu acabei... Já me chamou de baixinho aí, né? Tinha um baixinho do futebol masculino, um tal de Romário, sabe? Que fazia muito gol de cabeça, sabe? Então, bem, a nossa entrevistada aqui de hoje, a pessoa que está participando da resenha com a gente, é com muito prazer que eu gostaria de falar com a Karina Balestra. Ela é ex-jogadora de futebol, hoje ela é diretora do departamento de futebol, agora é CIA Pergs, é isso? Fala pra gente, Karina, e primeiro, muito obrigado por ter aceitado esse papo com a gente. Bom, boa tarde a todos aí, é um prazer aí estar na live com vocês, né, com pessoas que acompanham o futebol feminino, que entendem muito de futebol feminino, que já entrevistaram aí muitas jogadoras, né, de grande currículo, então é um prazerzão estar aqui. Bom, hoje eu ocupo um cargo diferente, assim, né, eu tô aprendendo ainda um pouco, né, mas é uma coisa legal, porque eu tô no meio, né, do futebol feminino, que era o que eu queria. Como eu joguei a minha vida toda, hoje eu faço uma coisa extra-campo, né, que para mim é diferente, mas também não sai muito daquilo que eu entendo, que é ajudar a modalidade a crescer ainda mais dentro do Brasil. O CIA Pergs é um sindicato de futebol masculino, e dentro desse sindicato masculino inseriram o departamento feminino, onde eu fui convidada pelo Gabriel, né, que hoje é o nosso presidente, que representa muito bem o nosso sindicato. Então eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite. Ele é um cara também que ele é ex-jogador, então eu tô no meio ali da boleiragem, né? Até quando a gente se encontra, a gente não tem como fugir, né? Sempre o assunto é futebol. Então é uma coisa diferente para mim, é uma coisa legal que eu posso ajudar as meninas aí, que eu sei que o futebol feminino precisa muito, né? Desse apoio extra-campo, né? Não só o clube, mas também ter um sindicato por trás das atletas defendendo e procurando os direitos dela. Acho que isso é uma coisa que eu queria ter vivido, né, quando eu ainda era jogadora, e eu não tive o prazer de ter vivido isso, de ter um sindicato por trás. Então eu acredito aí que a gente está iniciando um trabalho ainda, né, pandemia acabou atrasando um pouco nossos projetos, eu acho que não só nós, como de muita gente aí, mas a gente está aí para ajudar aí essa modalidade que a gente sabe que precisa muito. Legal. Vou querer saber agora de você como foi teu início no futebol, né? Como você que escolheu o futebol ou o futebol te escolheu, né? E assim, antes de tu responder isso, há quem diga que a Karina tinha muita lenha para queimar ainda dentro dos campos aí, né? Ela decidiu encerrar a carreira, tudo bem. Há quem diga que ela tinha muito potencial para continuar desfilando o seu futebol. Mas lá na frente a gente pergunta sobre o final de carreira. Fala primeiro, como é que foi o teu início no futebol, Karina? Bom, como tu falou aí, o futebol me escolheu o futebol, acho que as duas coisas, né, se juntaram ali. Não tinha como fugir, né, eu tinha um irmão que ele era 24 horas com uma bola no pé, e ele é 2, 3 anos de diferença, e onde ele ia eu queria ir junto, e ele estava sempre jogando futebol com outros meninos, e eu acabava ali sempre indo com ele, né, às vezes ele não queria que eu fosse, porque era só gurizada. Mas naquela época, as histórias são quase todas parecidas, né, assim, da maioria das meninas que começaram, que são da minha geração.
Então eu acabei, tipo, meu irmão acabou vendo que eu tinha um potencial, que eu tinha um dom, assim, ele acabou cedendo e deixando, e quando ele não deixava eu ir, os guri lá me chamavam lá em casa, e vamos, ela tem que ir, ela é boa, ela joga, e enfim. E eu fui me apaixonando pelo futebol, né, desde a Copa de 94 ali, quando eu presenciei, ainda com 11 anos, Mário ali, e eu me apaixonei naquela Copa, eu ainda estava recém aprendendo, né, o que era futebol de alto nível. Ô, Karina, eu acho que ele tinha medo de ficar no banco pra você, mas tudo bem, pode ver. Eu sempre falei que eu roubei o dom do meu irmão, né? Que a minha mãe sempre falava que um dos dois ia ser jogador ou os dois, né? E eu acho que eu tinha um talento e eu acabei roubando mais um pouquinho dele e deu super certo, assim. Então eu com 15 anos eu me tornei profissional, né? Eu comecei no Internacional, no rival do... Eu comecei em um e finalizei no outro. Eu acho que para a carreira de um jogador isso daí é histórico, né? Eu acho que eu fui a única jogadora aí que consegui fazer histórias nos dois clubes. Eu acho que tem o Tinga, o Edinho, que também jogou na dupla, mas assim, por tantos anos, eu acho que eu sou a única jogadora, uma que começou no Inter e acabou no Grêmio. Então eu comecei no Inter com 15 anos, me tornei profissional ali. Né, a Duda, a grande Duda, que hoje está na CBF, ela foi uma pessoa que foi fundamental assim, na minha carreira, que praticamente me lançou ali no Internacional e peguei seleção também. Quando eu tinha apenas 19 anos, acabei pegando seleção principal, né, e ali fiquei quase 5 anos na seleção. Convocação vai, convocação vem, às vezes ficava de fora de uma. Cheguei a ficar de fora de uma convocação do Mundial porque quebrei meu tornozelo. Fiquei quase um ano sem jogar, né? Então isso foi muito doloroso também para minha carreira. Mas faz parte, né? O atleta ele tem que saber conviver com as lesões, com os cortes, pega lista, não pega lista. Eu acho que isso faz parte, ainda mais se falando de seleção brasileira. Então a minha carreira foi muito vitoriosa, assim, graças a Deus. O começo foi bem difícil, como toda carreira, né, de atleta, ainda mais futebol feminino. É difícil, mas foi uma carreira que deu certo, assim, deu super certo. E eu acabei aí, como tu falou, que ia perguntar depois, mas acabei finalizando a minha carreira podendo ainda estar jogando. Mas chega um momento que a gente tem que falar, eu tenho que parar bem, né? Não posso parar mal, eu tenho que parar bem. E é isso que eu coloquei na minha cabeça. Vai. Robson, eu travei porque ela é muito inteligente, Robson. Alto nível mesmo, de fato. Mas ela é diferente também na situação aí desde criança, porque as outras colegas que a gente já entrevistou sempre falavam que os meninos não deixavam ela jogar bola, né? Não deixavam. No caso da Karina, os garotos chamavam ela para jogar bola, rapaz. Outra situação é que eu sempre convivi com a bola, sempre joguei muita bola, não tive esse talento. Como é que pode isso, Robson? Mas você viu, Karina, né, você cresceu um futebol ainda muito machista ainda, né? Infelizmente, o futebol feminino conseguiu um espaço aí, tá conseguindo, né? Tá desbravando, mas você viveu nesse meio, nessa selva, né? Selva machista no futebol. Desbravou, né? E aí você, com certeza você quebrou muitos paradigmas. Como você vê esse progresso aí do futebol desbravando, né, esse tabu de machista e mostrando que o futebol também é para a mulher? Como eu falei, né, no começo ali, quando eu comecei a querer jogar futebol, que eu vi que eu sabia jogar e que eu era praticamente do mesmo nível dos meninos, quando eu ia jogar com eles, eu às vezes eu me destacava muito no meio deles já, então eles viam, né, os meninos viam que eu tinha um potencial, que eu podia estar ali com eles, então eles, às vezes até o meu irmão falava que não queria que eu estivesse ali no meio, e eles, não, ela tem que ficar, ela tem que jogar, porque ela é boa, porque ela joga, então, tipo, claro que tinha um pouco de machismo, sempre tem, né, graças a Deus na minha família não, mas assim, na escola, né, o preconceito, porque eu era uma das únicas meninas da minha turma que chegava na hora do intervalo e eu queria jogar bola em vez de ficar fazendo outra coisa, às vezes até me passava um pouco, né, chegava atrasada na aula porque ficava no intervalo jogando, e eu sempre recebia críticas por isso, isso daí tu não vai levar em nada, por mais que tu saiba jogar, sabe que não tem futuro, não vai chegar em nada, enfim.
E eu sempre fui muito, assim, reservada, né? Eu não gostava muito de ficar falando, eu vou ser jogadora, eu quero. Não, eu falava mais pra minha família, assim, na rua eu não falava muito, né? Eu deixava mais as pessoas falarem. Então, quando eu conheci a Duda, que eu acabei parando lá no Inter, que eu vi, assim, que eu estava no caminho certo e que eu tinha um potencial para chegar muito longe, né? Foi muito difícil, como eu falei no começo. Naquela época a gente não tinha um campeonato brasileiro organizado como a gente tem hoje. Naquela época a gente tinha mal e mal um campeonato estadual também, né? Onde acontecia tudo num lugar só, não era durante meses, era durante alguns finais de semana. Então era tudo muito difícil, né? Como para todas as meninas aí, eu sou da geração ali da Marta, da Cristiane, né? A gente praticamente chegou juntas ali na seleção, a Formiga também, estava um pouquinho antes na seleção. Então para nós foi muito, muito difícil o começo, né? Hoje a gente fala que as meninas de hoje, dessa geração de hoje, estão super bem, sabe? Pegaram, como a gente fala, a gente deixou o filé para elas comer, exatamente, eu sempre falo isso, porque na nossa época, por mais que tivessem os times, não tinham o investimento que tem hoje, né? O investimento era muito pouco, era pobre, né? O investimento, assim, não se tinha um salário digno, né? Como se tem hoje. Então foi difícil, mas eu nunca desisti. Eu sempre, claro que teve época que eu queria desistir, que eu queria parar, mas a minha família sempre me apoiando, meu pai, minha mãe, não posso falar nada, assim, que eles nunca me apoiaram. O meu irmão, que é um pouquinho mais velho que eu, quando ele viu mesmo que eu tinha potencial, ele vai lá, vamos lá, e ele me treinava às vezes sozinho. Muita coisa eu aprendi com ele, dentro do futebol, né? Ele me levava nos jogos e queria que eu estivesse sempre junto e me chamava quando tinha um jogo na TV, vem assistir. Então ele também foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu acho também que quando os irmãos, os colegas do seu irmão, né, iam lá te chamar, ficava uma pulga na cabeça dele também. O que eles estão querendo com a minha irmã, né? É pra jogar futebol mesmo? Era ciúmes, né? Ele tinha um pouquinho de ciúmes, né? Não era aquela coisa, era aquela coisa machista. Não era aquela coisa machista. Ele nunca falou, tu é menina, tu não pode estar no meio dos meninos. Na verdade, ele tinha ciúmes, sim. Né? Ciúmes de irmão com irmã mais nova, isso é normal. Faz parte. Fala pra gente, Karina, como é que foi os clubes que você passou aí? Fala um pouquinho dos clubes que você jogou, como é que foi essa jornada, que sempre, como você já disse aqui, no início era muito difícil, né? Então, você conseguir se firmar num clube, ou às vezes o clube não dá aquela estrutura necessária, você tem que sair daquele e procurar um outro clube. Como é que foi a sua trajetória em clubes aí, até se você chegou e finalizou no Grêmio? Sim, como eu falei, eu comecei no Inter, né? Daí eu fiquei 7 anos no Inter. Quando o Inter acabou em 2003, foi muito triste, porque era perto de casa, eu tinha meu salário, eu treinava e vinha para casa, não morava em alojamento, e eu fiquei sem clube para jogar aqui no Rio Grande do Sul, porque o Grêmio acabou em 2002 e o Inter finalizou também em 2003, fechou as suas portas. Então eu me vi assim num corredor sem saída, e eu não queria sair daqui, mas a minha mãe com aquele coração todo falou, não, filha, se é o teu sonho, né, vai, né, tu é nova ainda, eu acho que tu tem muito potencial, tu já chegou na seleção, já tinha até conquistado um Pan-Americano, né, com 23 anos, então eu não poderia finalizar minha carreira com 23 anos, né, eu sabia que eu tinha muita coisa para viver ainda dentro do futebol, e tinha uma amiga minha que estava no Botucatu, né, não sei se vocês conheceram o grande Botucatu do Edson Castro, que foi campeão de tudo. Em 2006, eu estava nessa equipe. Em 2006 a gente foi campeão de tudo, a gente foi campeão do Paulista, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, enfim, foi um ano muito vitorioso. E foi um ano também triste, porque foi o ano que eu fui cortada da seleção, que eu quebrei meu tornozelo. Então aquele ano foi um ano muito diferente, assim, né, com grandes emoções, grandes tristezas, grandes alegrias também. E eu acabei saindo daqui para ir jogar em Botucatu, né? Só que antes de ir para Botucatu tinha o Campeonato Gaúcho, só que não tinha Inter e Grêmio no Campeonato Gaúcho. Então foi um Campeonato Gaúcho meio sem graça, e o Juventude de Caxias me convidou para jogar esse Campeonato Gaúcho. Então antes de ir para Botucatu eu joguei esse Campeonato Gaúcho pelo Juventude. A gente foi campeã gaúcha, e depois, quando eu fui campeã gaúcha pelo Juventude, eu acabei indo, vou para lá, minha amiga tá em Botucatu, e acabei indo para lá.
E foi bom, né? Porque depois de Botucatu eu fiquei muito conhecida em São Paulo, né? Daí eu fui depois de Botucatu eu fui pro Corinthians, né? 2008. Grande Corinthians aí, que naquela época tinha a Fabi Simões, a Cristiane, grandes jogadoras também lá. Juliana Cabral, né? Capitã da medalhista de prata em Pequim, que é uma grande amiga minha hoje, que se aposentou super cedo também. Ela deve ter a minha idade aí. Se aposentou com 32 anos, se eu não me engano. Mas daí do Corinthians ali fizeram um timão, né? Uma seleção para ganhar tudo e tal. E acabou que não conseguimos, né, suprir o que os caras queriam, né? Que era ser campeã de tudo, assim, pelo Corinthians, né? A gente foi, se eu não me engano, a gente foi só campeão paulista naquele ano. Mas foi um ano incrível também, de muita troca de experiência. Tinha muitas jogadoras experientes. A Nildinha, que é uma das maiores artilheiras hoje do Paulista feminino, jogou do meu lado também, grande atleta. Então nós tínhamos o time dos sonhos, assim, lá no Corinthians, né? Então, depois do Corinthians, São Bernardo do Campo, né? Que era um time também que uma prefeitura naquela época investia muito. São Bernardo do Campo, Coreia do Sul, né? Fui parar lá na Coreia do Sul, lá no Suwon, né? Um grande empresário aí, o Eric, que era meu empresário antes, acabou me levando para lá com a ajuda da minha amiga Juliana Cabral também, que tinha muito conhecimento lá na Ásia. E eu acabei indo parar lá, né? Bem pertinho. 3 anos lá. Né? 3 anos lá, 3 anos. Quando eu cheguei lá, eu achei, na verdade, que eu não ia conseguir jogar lá, né? Eu não ia mesmo, que ia ser difícil, porque a língua era difícil, o futebol era muito diferente do nosso, a comida era, não vou dizer que era ruim, mas era uma comida totalmente diferente da nossa. O que você comeu de exótico lá? Fala pra gente. Eu comi, se eu te falar, eu acho que tem gente que vai sair da live aí. Eu fui no parque uma vez. Eu fui no parque uma vez com as meninas lá, que elas me convidaram para ir num parque de diversão. E tinha uma carrocinha, que é tipo aqui no Brasil, aquelas carrocinhas que vende pipoca, algodão doce. Sim. Daí tinha uma carrocinha, daí eu vi que a mulher botava no pacotinho umas bolinhas pretas assim, daí eu falei, olha, eu achei que era M&M's, né? Eu falei, olha lá, M&M's, né? Alguma coisa desse tipo, né? Cheguei lá, era um bichinho que eles comem, que era tipo um besouro, assim, sabe? Tipo isso. E daí ela falou, você quer mesmo? Falou em coreano, e como eu já falava um pouco coreano, eu falei, quero experimentar, né? Mas eu não tinha visto o que era. Pra mim era um chocolate, uma pipoca. Meu Deus do céu. E daí ela comprou uma coisinha cheia pra mim. E quando eu fui colocar na boca, aquele bichinho cheio de perna, só que tava morto, né? Aquele bichinho cheio de perna, já com as anteninhas e tudo. Eu, não acredito. Daí ela, não, você vai comer, tem que comer. Aí eu acabei experimentando mas também não gostei. Mas assim, que eu saiba, foi a única coisa, assim, estranha, assim, sabe? No mais, assim, dizem que eles comem carne de cachorro lá, só que eu sempre, quando tinha uma carne, eu sempre perguntava se era de cachorro, eles falaram que não, que era. Depois dessa experiência, tu ficou ligada também, né? Não, depois dessa eu não ia cair mais, né, no conto deles lá. Mas assim, era uma comida, eles faziam diferente da gente, né? O peixe eles fazem bem diferente, o peixe eles largam inteiro lá na mesa pra gente comer com molho e tudo, né? E eu acabava nem comendo, porque eu me sentia tão mal com aquilo ali. E muito diferente, né, da gente. Daí eles também, eu fui falando pra eles o que eu gostava de comer, eles foram se adaptando com a minha rotina também, como que eu comia e tal, o que comia. Então foi difícil só no começo, né, até a gente se entender, porque como a minha tradutora não ficava 24 horas comigo ali, ela vinha só nos jogos e às vezes o treinador pedia pra ela vir em alguns treinos, né, daí ela vinha em alguns treinos também. Mas era mais nos jogos, né? Então no dia a dia ali eu passava um trabalho para tentar entender o que eles queriam, até nos treinos. E daí eu fui estudando também coreano, né? Fui aprendendo a falar. E daí começou a facilitar um pouquinho a vida, né? Mas isso aí foi bem difícil, depois disso você passou por Ferroviária, Cruzeiro, Canoas, né? Isso, depois dessa... Tudo, né? Depois disso eu voltei para Ferroviária, né? Em 2013. Depois eu joguei no Canoas aqui, um campeonato gaúcho, né? Que eu queria ficar em casa um pouco, né? Como eu fiquei 3 anos fora.
Depois o 11 Unidos também, que é aqui da minha cidade também, a gente fez um projeto feminino aqui com a prefeitura e com o clube amador, acabamos também sendo campeã gaúcha, e depois eu sempre tive um sonho de jogar no Grêmio, né? Então eu acabei aí finalizando a minha carreira aí no Grêmio. Só que antes do Grêmio teve uma passagem de novo no Inter. Tive. É que assim, ó, quando o Grêmio abriu as portas em 2017, vou contar um pouquinho rapidinho essa história. O Inter não tinha time ainda, né? Então o Grêmio, junto com a Federação Gaúcha, queria recebeu o convite para jogar a Série A do Brasileiro, né? Porque era Grêmio e tal. Só que o Grêmio não queria assumir o departamento sozinho e acabou fazendo uma parceria com a Associação Gaúcha, nem era a Federação, com a Associação Gaúcha de Futebol Feminino. Daí eles acabaram falando que era para pegar as melhores do gauchão, né, a melhor treinadora, as melhores atletas, que não era para contratar ninguém de fora. E daí isso vai dar ruim, só menina daqui que não tem muita experiência, não que as meninas eram fracas, mas as meninas não tinham experiência de jogar brasileiro, né, então eu me vi ali será que eu vou, será que eu não vou, disse, mas é a minha chance de jogar no Grêmio, né, daí eu tentei de todas as formas que eles investissem um pouquinho, eles não queriam, falaram que queriam mais pela experiência, que não importava se caísse, daí eu disse, não importa pra vocês, mas pra mim, Karina, isso vai ficar eternamente no meu currículo, né, enfim. E daí 2017 foi daquele jeito, né, foi assim, aos trancos e barrancos, o Grêmio abriu as suas portas ali em fevereiro, o Inter, 2 meses depois, né, a Duda lá no Inter não queria ficar pra trás e acabou também, pra nós foi super bom, porque Inter, Grêmio, Juventude, os clubes grandes tem que ter, né, então pra nós foi ótimo o Inter ter entrado também, ter aberto as portas de novo. E daí tivemos o Campeonato Gaúcho aí com o Grenal na final, que foi sensacional, né? Que fazia anos que o pessoal não assistia um Grenal, né, feminino, desde 2002, imagina, quase, sei lá, mais de 15 anos quase. Então, ali, 2017 foi um ano que eu dei um tiro no pé, né, mas foi bom, não, assim, eu faria tudo de novo, sabe, naquele Grêmio de 2017. Chegou no final do ano, né, como foi um ano assim que a gente perdeu o Brasileiro, perdemos o Gauchão, né, aí chegou em 2018 ali a Duda, o Grêmio não ia ter, tava falando que não ia ter, o Romildo já tinha falado pra diretoria que não ia investir no feminino, que não ia ter, e eu como vivo do futebol, não queria sair do Sul, né, queria ficar aqui na minha casa, né, com a minha família, aí a Duda acabou vindo atrás de mim, né, pra jogar, vamos voltar pro Inter, não sei o que, teu lugar é lá e tal, e eu tinha pego um grande carinho, assim, pelo Grêmio, né, uma grande admiração pelo Grêmio, e daí mas eu acabei, assim, aceitando mais a proposta pelo fato do Grêmio não ter me dado nenhum retorno para nenhum atleta, né, tanto que o Grêmio foi abrir as portas depois só em abril de 2018, e o Inter já estava treinando desde janeiro, e o Grêmio foi abrir as portas só em abril mesmo, e infelizmente eu já estava no Inter, já tinha assinado o contrato, mas fiquei com as portas abertas lá, né, os diretores do Grêmio sempre falavam para mim que as portas estavam abertas, eu tinha que voltar, e em 2019 eu acabei voltando com aquela missão de botar o Grêmio na Série A, né, não foi uma grande experiência no Inter também, não, parece que foi uma coisa errada, assim, que eu fiz na minha carreira, foi ter voltado pro Inter em 2018, então em 2019 eu voltei com aquela missão de que quando eu falei pro Yura, não, vou voltar, Yura, e vou botar o Grêmio na Série A, né? Karina. Boleiros na Rede.